Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu venho aqui em nome do nosso líder, Carlos Sampaio, para clarear e jogar luzes sobre uma questão que foi aqui levantada, foi objeto da reunião dos líderes hoje pela manhã e foi objeto de uma intervenção do líder do PR, nosso caro amigo, deputado Garotinho, e é muito importante ter clareza do que está em jogo. A democracia se fundamenta, como muito bem acentuou o deputado Espiridião Amin, em dois pilares, na Constituição e no Parlamento. Esse é decisivo para nós testarmos se os discursos de ontem são pura retórica ou se de fato se persegue a recuperação das prerrogativas do Congresso Nacional e o fortalecimento daquele que hoje é o elo fraco entre os três poderes que formam o Estado brasileiro. Não há nenhuma dúvida sobre o fortalecimento do Supremo, a posição central do Executivo e a fragilidade e a perda de legitimidade do Congresso Nacional. Vamos pôr os pingos nos is. O que está em jogo? A decisão do Colégio de Líderes hoje e da direção do Congresso, da Câmara e do Senado foi sábia. Não está em jogo a questão dos royalties. Nós tivemos toda aquela mobilização e tensa negociação em torno da apreciação do veto dos royalties. O Supremo foi provocado e se pronunciou sobre aquilo que foi provocado. Se deveria haver cronologia nos 3.000 e tantos vetos ou não. O ministro Fux se pronunciou sobre o que foi perguntado. Então, ficou claro que os vetos deveriam obedecer à cronologia e só poderia se chegar à apreciação do veto dos royalties de petróleo se todos os outros fossem apreciados. O que está em questão é a observância da Constituição, que é a base da democracia. Ela, no seu artigo 66, parágrafo 6º, diz literalmente sobre os vetos: se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. As demais proposições, e não os demais vetos. Então não é uma questão de atrasar investimentos. O Congresso está tão marginalizado e tão esvaziado nas suas prerrogativas que o ciclo legislativo não se completa. Há o que eu chamo de presidencialismo imperial de cooptação, uma governabilidade assegurada em bases patrimonialistas, clientelistas, e o Congresso esvaziado nas suas prerrogativas. Todos os deputados receberam listas de MPs, medidas provisórias, que estão no prazo de emendas. E aí é de se surpreender. Medida provisória 598 de 2012. Abre crédito extraordinário em favor de diversos órgãos e empresas estatais para os fins que especifica. 46 bilhões 990 milhões de reais. Ora, crédito extraordinário de um orçamento que não existe? Onde está o Congresso? Onde está o orçamento? A democracia, as duas leis mais importantes é a Constituição, que é acima de todos, e o orçamento, que organiza receitas e despesas públicas. O Congresso se torna uma nulidade institucional. Portanto, o que está em discussão não é royalty ou não royalty, é a observância do artigo 66 da Constituição e a defesa da democracia e do Congresso. Então é a hora do presidente, deputado Henrique, que hoje é o nosso presidente da Casa, o presidente do Congresso, Renan Calheiros,
mostrar que as palavras que foram ditas ontem valem para mesmo. Eu saúdo aqui a minha cara conterrânea, a deputada Margarida Salomão, que assumiu o mandato e que é uma grande conhecedora e admiradora da literatura. Tem uma memorialista de Juiz de Fora, Raquel Jardim, que diz uma frase simples e cheia de significado: os gestos mais que as palavras. Eu espero que os discursos de ontem se tornem gestos concretos em defesa dessa instituição e da democracia brasileira. Isso é o fundamento da questão que o deputado Carlos Sampaio, líder do PSDB, colocou hoje na reunião de líderes. Não queremos atrasar o orçamento. Vamos fazer um esforço concentrado e uma metodologia racional de apreciação dos vetos. Mas vamos votar o orçamento só depois de 18